Eu sou a Fátima, tenho 42 anos e sou de São João da Madeira, natural. Eu com 11 anos saí da escola. Concluí o 4º ano mais cedo, mas esperei até aos 11 e iniciei um trabalho nos sapatos, foi antes da Biarco. Eu fui para uma empresa que já não existe, que era familiar, e fui dar cola nas solas, nas palmilhas, pronto. E depois, mais tarde, um ano mais tarde, fui para uma empresa em São João da Madeira, também de calçado, que era dos Nicolaus. Essa não me lembro, não. Aquele, como era uma empresa familiar, nem sei se tinha nome. A segunda lembro, que era aqui também em São João da Madeira, e aí sim eu tive uma experiência maior com o calçado. Eu faceava a obra, eu metia ilhoses, furava e metia os ilhoses, eu dava cola, orlava. Cheguei a trabalhar também na parte da embalagem, de embalar os sapatos, limpar, embalar, meter cordões. Nessa foi passado um ano da primeira, com 12 anos, e estive lá até aos 14. Com as pessoas que trabalhavam lá mais velhas, que nos ensinavam, e alguma encarregada na altura também, que nos explicava, que estava responsável por nos explicar como fazer as tarefas. Cerca de 16, 20, já foi há muito tempo, mas ainda tinha muitos funcionários. Mulheres e homens, tinha cortadores, costureiras e tinha na parte de cima, que tinha a parte de fechar o calçado, colar solas, também eram homens. E no acabamento tinha homens e mulheres. Troquei da pequenina para essa ao final de um ano e nessa fiquei 2 anos, até aos 14. Porque eu tinha na altura uma amiga que andávamos sempre juntas e entretanto ela foi trabalhar para a Biarco e troquei sempre por questões monetárias. Na primeira ganhava 7 contos, que era em escudos, na segunda ganhava 14 e ganhava 12 e na Biarco davam-me 16. E eu soube que a minha amiga estava lá e ela anda, porque aquilo é fixe e não sei o quê, ganha-se bem. E eu fui para lá. O cheiro dos vernizes, aquele cheiro é um cheiro muito intenso. Recordo-me, subi as escadas para a parte de cima e a primeira coisa que eu senti foi do cheiro, era muito forte. Depois, com os anos, já não cheira a nada, mas achei que era muito, muito forte. Eu cheguei lá, comecei a trabalhar com máquinas, comecei na serigrafia a quente, também envernizava lápis, fazia um bocadinho de tudo, na parte final fazia um bocadinho de tudo. Pronto, só que eu era uma pessoa que gostava de aprender muito, então eu até de serralharia aprendi, a parte de trocar as peças das máquinas, correias, mudar lâminas, pronto. Mas comecei inicialmente foi a envernizar, o que eu me recordo assim, já foi há muitos anos, foi envernizar e depois fui para a parte de marcação a quente. A marcação a quente eu trabalhava com 2 máquinas, cortava o topo do lápis, que vinha do verniz, que vinha sujo, numa máquina, e depois de cortar o topo do lápis, logo a seguir tinha a máquina que ainda existe, de marcação a quente, então eu estava a cortar como dava tempo, tirava de uma e colocava na outra. Eu recordo-me que a máquina de marcação a quente, que fazia cerca de 8 grades por dia de lápis, uma grade tinha 70 grosas, ou seja, tinha 1080 lápis, 1050, 1080, porque cada grosa tinha 72 lápis. Era ao fim do dia, 7 a 8 graus, dava aí uns 70 mil lápis, não sei, à volta disso, não faço, mas à volta disso recordo-me assim desses valores. E esses lápis eram o lápis que é bordô escuro, que era número 1, número 2, HB1, HB2, número 3 e até o 6, que era consoante a mina do lápis, a grossura, a espessura. Era feita lá, era feita na parte de baixo, a empresa tinha 3 setores. Tinha o setor da mina, que era onde faziam essa grafite,
Tinha o setor de baixo, que era onde trabalhavam as madeiras, e tinha o setor de cima, que era a parte de envernizar e a parte final. Tinha três setores. Não sei, e tinha mais um que era esse nunca trabalhei, que era dos lápis de cera, que esse era à parte. Não sei se existem ainda, sei que em 2008, quando voltei a Biarco, existia, pelo menos a mim, algumas coisas, mas na altura era muita produção de lápis, muita mesmo. Porque não existia a polivalência e só tinha uma pessoa que sabia fazer aquilo. E então aquela pessoa é que fazia esses lápis. Ela está lá ainda a trabalhar, acho eu, é uma Alice, chamava-lhe a Dona Alice. E eles não variavam muito as pessoas mais velhas, não trocavam, não faziam polivalência com as pessoas que já estavam. Nós, as mais novinhas que íamos para lá, é que começávamos a andar ali mais na polivalência, porque aquelas pessoas tinham aquele trabalho específico. Foi por causa disso. Quando ela estava doente, tinha um senhor, eu não sei, eu acho que era um senhor que ia para lá substituí-la, mas da nossa secção, não ia ninguém, não saíam dali. O pessoal, as pessoas da mina tinham o trabalho da mina, o trabalho delas, a pessoa da cera era sempre a mesma, as pessoas cá debaixo da madeira tinham sempre aqueles postos definidos, cá em cima variam mais um bocadinho, devido, pronto, também foi as miúdas que, quando foram mais jovens para lá, foi para a parte de cima, variava mais um bocadinho, éramos mais polivalentes. O resto não, era mais fixo. Agora, nestes 2 últimos anos, já não funcionava assim, já saltavam mais as pessoas, mas inicialmente era. Posso contar mais ou menos, mas cerca de 30, 40. Na parte de cima era tudo mulher, na parte final do produto, desde do envernizamento até à embalagem. Só tinha um homem, que era na parte final, que era para fazer as tarifas. Fazer tarifas era, nós embalávamos os lápis em caixinhas, depois ele embalava em tarifas grandes para enviar para o cliente. Tinha, na parte da mina, só trabalhavam homens, e na parte das madeiras também trabalhavam homens e mulheres, na parte de cima que era só mulheres. Não era igual, era das 8 da manhã às 5, inicialmente era às 6, depois na altura houve aquela redução horária a nível nacional de 1 hora, passou para as 5, mas era tudo das 8 às 5. Tínhamos uma paragem da hora de almoço, 1 hora, tínhamos 10 minutos a meio da manhã e 10 minutos a meio da tarde. Era muito próxima. Era o Tono Zé, era o senhor Tono, eu chamo-lhe Tono Zé, ele é António José. O senhor Tono Zé era o que lidava diretamente connosco, mas existia mais patrões, existia o tio, que era o senhor Manuel, que já faleceu, o Tono Zé também. O senhor Manuel é avô do Zezé, que está lá agora, atualmente. Existia o senhor Zé António, que passava lá de vez em quando, que ele agora é proprietário da empresa de plásticos cá em São João. Existia mais um dono que estava a representar a parte do calçado, mas esse, nós chamávamos-lhe o senhor doutor, não tínhamos muito. A pessoa com quem nós lidávamos mesmo era o Tono Zé, e com o Tono Zé existia. Tínhamos uma mesa enorme, também desta sala, comprida, onde se limpava os lápis com álcool para tirar a sujidade, embalava-se também em caixinhas, e se fosse preciso ele sentava-se na ponta da mesa e ficava 1, 2 horas a falar connosco enquanto nós trabalhávamos sobre tudo e mais alguma coisa. Era muito próximo de nós, era uma relação boa, era sim senhor. E eu entrei para lá com 16 anos e saí com 21, entre os 21 e os 22, não tenho exatamente a data, mas foi mais ou menos. Mas a meio tem uma história, pronto. A meio, eu na altura tinha 16, perto de 17, como eu era muito refilona na altura, queria mais dinheiro porque aprendi a mexer com as máquinas todas, a fazer a parte de serrilharia também, a mudar peças. Então eu aí exigia, coletei-me no sindicato e exigia uma categoria profissional. Só que o senhor Tono Zé era teimoso, eu gostava dele, mas ele também tinha as coisas dele, claro,
Ele não dava porque dizia que era rebaixar as pessoas mais velhas que trabalhavam lá há muitos anos, pessoas que estavam o dia todo sempre a fazer o mesmo trabalho. Como nós variávamos, éramos polivalentes, eu e mais 2, 3 colegas na altura. Pronto, então eu zanguei-me muito com ele e saí, e fui para a fábrica de cera ao lado. Aí foi com 16 anos, estive lá há uns meses, também aprendi a fazer velas, mas não gostei, então fui falar outra vez com ele e ele, como gostava muito de mim, aceitou-me. Fiquei relativamente meio ano, 3 meses a meio ano, não foi mais do que isso, não sei explicar exatamente, mas foi poucos meses. Eu fui a única que saí. Nós tínhamos uma delegada sindical dentro da empresa, não sei se ela ainda é viva ou não, chamava-se a Dona Dorinda. Ela é que transmitia as nossas ideias, ela ia lá ao sindicato, falava com eles e transmitia o que nós achávamos aos senhores e eles tinham uma pessoa representante, sim. Quando nós estávamos mesmo muito chateadas, às vezes até nos poderíamos deslocar lá, mas acho que me desloquei lá uma vez. Não existiam as greves, mas normalmente as pessoas não aderiam. Eram pessoas mais idosas, a maioria não aderia às greves. E nós éramos 2 ou 3 que até queríamos fazer, mas acabávamos por desistir porque as pessoas não faziam. As greves, pai, entre os meus 17, 21 anos, por aí, mas foi 2, 3 que foram lá aos sindicatos dar papéis para fazer, mas lá nunca fizemos greve. Que eu me recordo, nunca parávamos meia hora se eles fossem lá falar connosco, mas com a autorização do patrão, ele deixava, era um direito que tínhamos, mas tirando isso, greves assim, parar a fábrica toda, fechar, não me recordo. Era a parte final do lápis, que era limpar o lápis e meter em caixinhas, e estavam sempre ali sentadas, sempre a fazer o mesmo trabalho. Limpavam e embalavam, não faziam mais do que isso. Ou colocavam borrachinhas à mão, que não existia a máquina veio mais tarde, as borrachinhas eram colocadas à mão numa colinha, pronto, aqueles trabalhos mais finais, que tinha que ser tudo mesmo manual. Eu fazia a parte de invernizar, fazia a parte de cortar, fazia a parte de serigrafia, fazia a parte de embalar, nós chamávamos os blisters, que ainda existem, aquelas coisinhas que se pendura. Na altura não tinha essa máquina, mas nós fazíamos tinha uma máquina que nós colocávamos a caixa e colocávamos o plástico e cortava o plástico, ia a um forno, encolhia o plástico, fazia essas tarefas todas e depois ainda ia ajudar quando era preciso no final da semana para o material e para os clientes, nessa parte que as senhoras só faziam isso, que era na parte da embalagem. Contava lápis nas réguas, que era meia grosa, tinha 32 e cada caixa levava uma grosa, que era 72, contávamos caixas e caixas, pronto, fazia essas partes todas. Sempre que era preciso ir para um setor diferente, foi o filho dele, o Paulo. O Paulo, na altura, não sei se já tinha terminado o curso de engenharia, mas ele passava muito tempo na empresa e ele foi o meu professor das máquinas. Claro que o senhor Tó Zé ajudava-nos quando o Paulo não estava, foi o Tó Zé que ensinou o Paulo e o Paulo dava-me formação a mim. E na parte da serrilharia eu também aprendia com um senhor que estava lá, que já faleceu, que era o senhor Jerónimo, que era o serralheiro lá da empresa. Não tinham marcas, não, eram coisas mesmo, ainda existem lá as máquinas. Eu tenho, ainda quando estive lá em 2008, eu ainda fui fazer algumas tarefas nessas máquinas antigas. Tinha novas, mas também tinham as antigas. Não faço a mínima ideia, aquilo eram máquinas já muito antigas mesmo. Grave não, nunca aconteceu. Aconteceu nós enrolarmos as batas nas correias, aconteceu às vezes aleijarmos-nos com umas chaves, mas grave não, nunca aconteceu. Sim, eu sei que no final, mais entre os meus 20, 19, 20, sentimos uma mudança muito grande porque começamos a exportar
Sei que nessa altura começou-se a exportar os lápis com mina em madeira, só a madeira, com mina da China, vinham em caixas e nós fazíamos a parte final. Só fazíamos lá parte de lápis que eram específicos, como os lápis, o 2019, que era para carpintarias, lápis o número 2, número 1, que também eram minas específicas, mas os lápis de cor, já no final que eu estive na Biarco, eram transportados da China, nós só envernizávamos, dávamos o nome, pronto. E também senti, quando estive lá, uma queda muito grande na venda para os continentes e modelos, na altura chamava-se modelo, porque foi na altura também que entrou aqui muito material da China e o produto era muito mais barato e sentimos uma quebra grande nessa altura, de produção, sim. E eles foram sempre certinhos, a pagar sempre direitinhos e o salário mínimo eles davam sempre direitinho, nunca teve interferências, nunca se atrasaram. A qualidade baixou, claro. Quando vieram esse material da China, claro que baixou, sem dúvida. Ouvia-se alguns comentários, nós também, por exemplo, na parte de afiar os lápis, também se notava que as minas eram mais fracas, partiam mais. Pronto, haviam algumas situações que, pronto, os clientes... Mas eu acho que a quebra maior foi mesmo, nem foi por aí, foi o valor inferior que introduziram produto cá. Aí sim, porque a Biarco era uma marca registada e era uma marca ainda cara. Se calhar comprava uma caixa de lápis nossa por 1,5 €, se calhar comprava por 70 cêntimos uma da China, um exemplo. Esta parte é mais familiar. Eu vim de uma família muito carenciada, era problemática mesmo. Eu vivia com os meus avós, a minha mãe abandonou-nos e o meu pai era alcoólatra. E então, em relação ao Sr. Tono Zé, o que eu queria falar, porque acho que é importante também, em relação às pessoas, foi aí que eu adquiri os valores que tenho hoje. A responsabilidade, podia ser uma pessoa completamente desvairada e, nesse sentido, eles ajudaram-me imenso. Foi aí que eu... o ato de dar, quando se tem mais, de ajudar o próximo, foi aí que eu adquiri essas coisas todas, com as pessoas e com ele. Havia amizade, havia ajuda, ele sempre que eu precisava. Eu, por exemplo, posso lhe dar uma das situações que aconteceu. Eu queria estudar, eu tinha o 4º ano, eu fiz o 5º e o 6º e depois, mais tarde, fui fazer o 7º, 8º e 9º à noite. E então, quando eu trabalhava só com uma máquina, eu aproveitava para estudar, às escondidas dele. Enquanto ele via muitas vezes, fingia que não via. E uma das vezes chegou perto de mim e disse-me que eu sempre, desde que a máquina estivesse a trabalhar, que eu podia estudar. Pronto, isso foi uma das coisas boas também que ele me transmitia e incentivava-me sempre. Outra das coisas boas, eu também tive de ser acompanhada por uma assistente social até aos 18 anos, porque eu era menor e morava sozinha, e a assistente social nessa altura foi falar com ele e as boas referências e tudo o que ele disse permitiu, e as minhas colegas de trabalho, que eu não fosse para uma casa de correção, senão eu teria aqui porque eu era menor na altura. Pronto, para mim é óbvio que eles faziam parte da minha família, tanto ele como as colegas de trabalho que tinham, cultivavam depois do trabalho e dividiam comigo muita coisa, davam-me muita coisa. Essa parte que eu adquiri, que eu hoje sou um bocado assim, tem a ver com os valores que essas pessoas me transmitiram lá. Saí da Biarco com 21, 22 anos e fui para a Faurécia, para o ramo automóvel, estofos de automóveis, por questões monetárias, novamente. Fiquei cerca de 6 anos na Faurécia, no turno da manhã de 2,5 e no turno da noite mais de 2,5. Ainda existe, em São João, é uma multinacional. No turno da manhã estive a trabalhar como controladora de material, de controle final, material, ou seja, eu estava a identificar defeitos nas costuras, nos tecidos, pronto, material, pronto.
A nível de realização pessoal foi muito boa, porque o ordenado era muito maior. Eu viajei a trabalho, fui à França, fui à Inglaterra, conheci outras empresas, pronto. E depois, passado 2 anos e meio, como eu queria tirar a carta e comprar um apartamento, passei para o turno da noite, que era muito, a nível monetário era muito melhor. E fiz transferência para o turno da noite. No turno da noite trabalhei na parte de corte, ou seja, eu trabalhei inicialmente fui para lá, nós tínhamos uns carrinhos que eram divididos por capas, eram os assentos de trás, os encostos, os assentos da frente, e eu ia retirar o material da máquina e ia colocar nos carrinhos. Depois, tive formação numa Gerber, que é uma máquina toda computurizada, que é um monstro de corte, e tive também a trabalhar nessa máquina. Não tinha nada a ver, era totalmente diferente, claro. Tudo de novo, tive formações. E a própria Faurécia dava-nos formações de 1 a 2 meses, só estávamos mesmo em formação para poder produzir o produto deles. Não foi por questões monetárias, foi por uma realização minha, e eu gostava de emigrar, conhecer Inglaterra, então emigrei para a Inglaterra. Decidi que queria ir conhecer, tinha um amigo meu que tinha casado lá também, que estavam lá, e pronto, e também, claro, o monetário ajuda sempre, mas nessa altura eu tinha um bom salário, já ganhava 850 a 900 euros com horas e não sei, trabalhava, para essa altura era um bom salário, mas pronto, eu era jovem, não tinha nada que me prendesse aqui, e queria e fui. Estive lá 18 meses. Fiz trabalho de restauração, fiz 3 trabalhos em simultâneo, fiz restauração, babysitter e cleaner. Trabalhei ao fim de semana, inicialmente trabalhei só na restauração, que era um café luso-brasileiro, vendia produtos portugueses e brasileiros, e tinha café, restaurante e mercearia, 3 em 1. E era de um português e de uma brasileira. E ao fim de estar lá uns mesitos, arranjei um trabalho como babysitter. Então, fiquei a trabalhar como babysitter, das 10 da manhã às 6 da tarde. Depois arranjei o cleaner também, que ia das 7 às 9 da noite. E ao fim de semana continuei nesse trabalho de restauração. Voltei porque engravidei. E o meu marido não queria ficar lá, não gostava, não se adaptou. E como eu engravidei, e estávamos lá os dois, ele queria que o Tomás tivesse o que naquele momento lá em Inglaterra não tínhamos, que era o apoio da família. O meu marido estudou em Coimbra, vivia cá e foi para lá comigo. Só que ele andou alternado, ele esteve lá a trabalhar meio ano, depois veio cá, fez um curso da Microsoft que era reconhecido mundialmente para ver se conseguia entrar lá no mercado de trabalho. Foi para lá novamente, depois veio cá, andava tipo 2 meses cá, 1 mês lá, ia fazendo umas formações, metendo o trabalho pelo meio. Quando decidiu a última vez ir mesmo para ficarmos, foi quando eu sempre fiquei lá esses meses todos. E foi quando eu engravidei, e eu fiquei lá até aos 6 meses, ele quando eu tinha 4 veio, arranjou trabalho cá e eu depois vim com 6 meses de gravidez. O Tomás nasceu em 2006 e depois eu voltei ao trabalho. Ainda fui à Faurécia também, uns meses. Depois a minha sogra, que ficava com o meu filho, ficou muito doente, teve um cancro. E eu tive que sair para ficar eu com ele. Depois, isto entre 2006 e 2008. E depois fiquei com ele, foi quando surgiu a oportunidade de ir para a Biarca outra vez. Eu estava desempregada, o Tomás já estava na creche e eu encontrei o José e então, José, tudo bem, não sei o que estás a fazer? E eu disse que não estava a trabalhar e ele disse, se calhar até tem lá uma oportunidade, se quiseres ir. E eu fui. Falei com ele e ele disse-me, na altura conversamos sobre eu ir para lá trabalhar outra vez na parte das máquinas, no desenvolvimento de projetos novos e pronto. E eu falei-lhe em questões de ordenado, ele disse que inicialmente iria ganhar o que toda a gente ganha, que lá funcionava por categorias, toda a gente tinha a mesma categoria, e que depois podíamos conversar e passar para uma categoria diferente,
como isso não aconteceu ao fim de 2 anos, eu falei com ele e disse, olha, eu realmente quero acabar o 12º ano, como tu não tens a hipótese, porque não tinha hipótese, eles não têm porque as pessoas que estão lá são pessoas que já fazem parte da mobília, e ele, se me quisesse dar um aumento, teria que me meter uma parte no escritório e uma parte na produção, que era o que ele me sugeriu, e eu não aceitei. Disse-lhe que não, que realmente queria estudar, podíamos fazer um acordo, ele dava uma carta de fundos de emprego e eu ia fazer o 12º ano, e foi o que eu fiz. Em 2010 saí de lá e fui fazer um curso no Centro de Formação de Calçado de Redes Informáticas, que me dava equivalência ao 12º ano. Pronto, e depois daí eu acabei esse curso, ainda iniciei um curso de nível 5 na área de designer de calçado, mas não me identifiquei muito, então decidi pagar o curso que estou agora, foi de esteticista cosmetologista. Falei com o meu marido e nós, como o curso era pago em prestações, dava a possibilidade de fazer e fiz. E até agora faço esse trabalho por conta própria, tenho um pequeno gabinete dividido com uma menina, ela é cabeleireira, faz a parte dela, eu faço a minha parte. E sou esteticista há 7 anos, com muito prazer, gosto muito. Família. Representou isso. Claro que o trabalho, mas família. Tudo. Desde as pessoas que trabalhavam lá, ao patrão, que na altura era o que eu não tinha, representou o que eu sou hoje. Deu-me valores, foi o que eu já disse há um bocado. Claro que tive umas experiências a nível de trabalho, desenvolvi muito. Agora posso-lhe dizer que foi mais, nesse sentido, tudo. Naquele momento foi tudo. Uma pessoa que está sozinha, não é? Encontra ali apoio a nível de tudo. Faz parte da nossa história. Acho que toda a gente deveria saber um bocadinho do que se fez lá, do que se faz, de como é que foi criado. Porque toda a gente pega num lápis, toda a gente. Acho que, pronto, transmitir às pessoas realmente mais até de como é que começa a construir-se o lápis até ao final, que é um trabalho tão bonito, mas agora não sei como é que eles fazem lá, mas a parte da mina, a massa, a água, aquele preto que mexe, nós saímos lá pretas a cheirar a lápis, eu chegava à beira dos meus amigos e eles cheiravam porque eu cheirava a lápis. Desde o início, é que iam lá imensas escolas, diariamente iam 2, 3, 4 escolas ver do início ao fim. É tão bonito a maneira como se fazia os lápis, a própria serigrafia no lápis, os desenhos, para mim fascinava-me. Eu gostava imenso daquilo e se na altura, a nível monetário, fosse bom para mim, eu jamais sairia de lá, porque gostava mesmo porque fascina. O começar do nada, de pequenas placas de madeira, a transformação que faz entre numa placa colocar as mininhas lá dentro, outra tapa, o ir à máquina e sair o lápis redondo, o ir lá em cima colocar as tintas e passar lápis a lápis na tinta e saírem pintadinhos, desde o início até ao fim, fascina-me. Fascinou-me naquela altura tudo, para mim foi tudo, foi o que me fez querer ser uma pessoa diferente, queria conhecer coisas diferentes, deu-me a bondade que as pessoas tinham lá, eram pessoas muito idosas que trabalhavam lá. Quando nós fomos para lá, eu e essa minha amiga, as pessoas que estavam lá era tudo acima dos 30, tinha uma outra que tinha 28, nós éramos miúdas, 14, 15, fomos dar uma agitação lá. As senhoras mais velhas ficavam escandalizadas connosco, aprendemos uns com os outros, eu acho, elas aprenderam com nós também aprendemos muito com elas, quando nós falávamos mais sexo, namorados, elas ficavam, e elas, aquelas coisas de que não tiravam a roupa à frente do marido, essas coisas, aprende-se tudo, não é só o trabalho em si, é a convivência, é tudo.